sou Maria do Socorro, mãe do Ivan. O Ivan, ele foi um menino que aparentemente, ele não dava trabalho. Mas só a gente que é mãe dentro de casa, que sabia o que se passava. Porque ele era um menino muito fechado, apesar de ser um adolescente que aparentemente não dava trabalho. Mas ele não convivia muito com a família, chegava dentro de casa, se trancava no seu quarto, tinha vício de videogame, então isso tirava ele da própria família. Com ele, quando se trancava no quarto, mesmo que fosse na hora das refeições, a gente não tinha ele com a gente. Não era um menino rebelde de ficar respondendo, mas o vício dos jogos separava ele da gente. E através de conhecer a Força Jovem, o Júnior, que era viciado, largou os vícios e ele resolveu entregar sua vida para Deus de verdade, porque a transformação do Júnior foi muito rápida. Quando ele resolveu, apesar de muitas vezes eu tentar levar ele para a Força Jovem e ele sempre me falava não, mas depois que ele resolveu entrar, ele entrou para valer. Dentro de pouco tempo, ele já se libertou dos vícios e ele resolveu acabar com aquele vício de vez. Ele pegou tudo que dependia do vício dele e colocou no altar. Ele deu na fogueira santa. Então, o desejo dele era ter o Espírito Santo. E ele recebeu o Espírito Santo. Hoje eu tenho meu filho transformado. Hoje ele participa da minha vida, ele trabalha com a gente, ele faz as refeições junto com a gente, ele tem prazer de estar com a família dele. Isso eu dependo de Deus primeiramente e agradeço a Deus e a Força Jovem. Eu tenho a minha filha, Michele, que sempre foi uma menina que, entre aspas, me dava muito trabalho, porque ela não queria vir para a igreja e mesmo quando vinha, ela era muito sentimental. E por ela ser muito sentimental, isso deixava ela, muitas das vezes eu ficava muito triste. Porque quando ela chegava dentro da igreja era uma coisa, mas quando ela saía, o vazio era tão grande, a ponto dela não querer voltar. Mesmo quando chegando na hora ela vinha, mas ela não queria mais vir para a igreja. Era um vazio que tinha dentro dela. Ela era uma menina que tinha muito ódio. E foi quando ela veio para a Força Jovem e resolveu fazer a diferença. E teve um dia que ela se afastou e a situação piorou mais ainda. Mas aí o tempo passou e ela resolveu vir para a Força Jovem. E o Força Jovem, por ela ter se afastado, eles não deram as costas, pelo contrário, eles receberam ela de braços abertos. E foi aonde Michele resolveu mudar a vida dela, mas mudar por completo, morrer mesmo para o mundo e se entregar para Deus. Foi onde ela se entregou de verdade, aonde ela queria fazer a diferença na Força Jovem, aonde ela queria, com o testemunho dela, ganhar aquelas pessoas que também tinham se afastado como ela. Foi onde ela recebeu o Espírito Santo e hoje eu devo muito a Deus e à Força Jovem. Mas o conselho que eu deixo para todas as mães, não importa a situação que esteja seu filho, procure a Força Jovem, dê nem que seja o nome e o endereço do seu filho, que só Deus vai usar a Força Jovem e vocês vão ver, mãe, a transferência dos seus filhos, o antes e o depois.